Você já parou para refletir sobre o impacto que seus próprios pensamentos têm na sua caminhada com Deus? Já se perguntou se, muitas vezes, o maior obstáculo não está nas circunstâncias externas, mas na forma como sua mente processa e reage ao que acontece ao seu redor? O primeiro passo para a purificação da mente começa com o reconhecimento de que você não é refém dos seus pensamentos. Muitas vezes, temos a tendência de tolerar pensamentos negativos, pensamentos que não vêm de Deus, mas que se enraizaram em nossa mente ao longo do tempo. São pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, nada vai mudar para mim, Deus não me ouve, e outros que constantemente ecoam em nossa mente, criando um ciclo de incerteza e desânimo. Esses pensamentos silenciosos, muitas vezes invisíveis, aos olhos de quem está ao nosso redor, são como correntes que nos mantêm prisioneiros da nossa própria percepção. Mas o que aconteceria se, em vez de aceitar esses pensamentos, você decidisse confrontá-los? Se você se decidisse a purificar sua mente de tudo o que não vem de Deus? Quando Deus começa a purificar sua mente, Ele não está apenas mudando o que você pensa, mas transformando a maneira como você vê o mundo e como você se vê diante dele. A purificação mental não é apenas uma mudança de pensamentos, mas uma renovação espiritual profunda. Imagine como seria viver sem os fardos mentais que você carrega há anos, os medos, as inseguranças, os traumas não resolvidos. Deus quer libertar você disso. Agora você pode estar se perguntando: mas como posso limpar minha mente? Como posso começar esse processo de purificação? A resposta está na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a mente é um campo de batalha espiritual. E como qualquer batalha, ela requer preparação e ação. Para purificar sua mente, é necessário identificar os pensamentos errados, as mentiras que foram plantadas e substituí-las com a verdade de Deus. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que há áreas da sua mente que precisam ser limpas. Talvez você tenha se acostumado a viver com esses pensamentos negativos, com essas correntes invisíveis, e nem perceba o quanto elas têm controlado sua vida. Mas hoje, neste momento, Deus quer começar uma obra de transformação em sua mente. Ele quer acender uma luz no seu coração e mostrar claramente o que precisa ser renovado. A boa notícia é que você não está sozinho nesse processo. Deus vai te conduzir e te dar a força necessária para superar cada obstáculo. Esse capítulo é apenas o começo. O início de um processo de purificação que não acontece da noite para o dia, mas que começa com um simples, mas poderoso passo: a decisão de deixar Deus agir na sua mente. Quando você permite que Ele purifique seus pensamentos, tudo começa a mudar. Não apenas seus pensamentos, mas também sua atitude, suas decisões e até a maneira como você se relaciona com os outros. Quando você pensa na sua mente, o que vem à sua cabeça? A mente é mais do que um simples conjunto de pensamentos. Ela é o terreno onde Deus deseja habitar, onde Ele quer se manifestar com clareza, onde sua palavra pode germinar e produzir frutos de vida eterna. Sua mente não é apenas um espaço físico. Ela é um território espiritual, um campo onde a batalha por sua alma é travada. Deus não quer apenas que você controle seus pensamentos. Ele quer que sua mente seja santificada e consagrada a Ele. Isso significa que, assim como o templo de Deus no Antigo Testamento era um lugar de adoração e purificação, sua mente também deve ser um espaço sagrado. Quando a mente é purificada, ela se torna um altar onde Deus se revela, onde o Espírito Santo habita e onde a paz dele governa. Você já parou para pensar que a forma como você pensa influencia diretamente a maneira como você vive? O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 12:2,
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa na mente, e a renovação dessa mente traz a experiência do plano de Deus para a sua vida. A mente contaminada por pensamentos do mundo, por falsas crenças e mentiras espirituais, não pode refletir a verdade de Deus. Ela precisa ser restaurada. E isso só acontece quando a mente se submete à purificação divina, quando ela se deixa moldar pela palavra de Deus. Isso não é um processo superficial, mas uma renovação profunda, que vai além da simples mudança de ideias. Trata-se de um novo nascimento espiritual na forma de pensar e agir. O Espírito Santo tem a capacidade de entrar em áreas da sua mente que você talvez tenha ignorado por anos. Ele pode iluminar os cantos mais escuros e revelar pensamentos ocultos que estavam bloqueando a sua caminhada com Deus. Talvez você tenha convivido por muito tempo com sentimentos de inadequação, culpa ou medo. Mas Deus, por meio do seu Espírito, quer te libertar de tudo isso. Ele quer limpar a sua mente de todos os resíduos do passado para que você possa viver plenamente a nova vida em Cristo. Mas para que essa transformação aconteça, você precisa entender que sua mente precisa ser protegida. Assim como um templo precisa ser guardado contra invasões externas, sua mente precisa ser vigiada para que o inimigo não tenha espaço para semear pensamentos destrutivos. Quando você escolhe dedicar sua mente a Deus, quando você decide submetê-la ao Senhor, o que acontece é uma mudança radical. Seus pensamentos começam a refletir a verdade de Deus, e assim você começa a caminhar em direção a uma vida mais plena e abundante. E é nesse contexto que você começa a experimentar um novo tipo de paz. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que vem da certeza de que sua mente está alinhada com os planos de Deus. A paz que vem da confiança de que, quando você permite que o Espírito Santo governe sua mente, você está entregando o controle àquele que conhece o melhor caminho para a sua vida. Quando Deus começa a purificar sua mente, a primeira coisa que Ele quer fazer é destruir as fortalezas mentais que você construiu ao longo dos anos. Estas fortalezas não são construídas de tijolos ou cimento, mas de pensamentos e crenças erradas que você foi aceitando como verdade, muitas vezes sem perceber. São aquelas ideias que começam com uma mentira sutil e ao longo do tempo vão se tornando tão fortes que você começa a viver como se elas fossem verdades absolutas. Essas fortalezas podem se apresentar de diversas formas. Pode ser a crença de que você nunca será bom o suficiente, ou a ideia de que Deus não pode te usar porque você falhou demais no passado. Pode ser a ideia de que o pecado cometido não tem perdão, ou a convicção de que você está destinado ao fracasso. Independentemente da forma, o resultado dessas fortalezas é o mesmo. Elas criam uma barreira entre você e o plano de Deus para a sua vida. A Bíblia nos alerta sobre essas fortalezas espirituais. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4, 5, nos diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nos mostra que a purificação da mente não é apenas uma questão de reflexão. É uma batalha espiritual, onde as armas que usamos para combater as mentiras e as fortalezas são espirituais. Boa notícia é que Deus não nos deixou desarmados nessa luta. Ele nos deu a sua palavra como a principal arma para destruir essas fortalezas. Quando você começa a entender e declarar a verdade de Deus sobre sua vida, você começa a enfraquecer as mentiras que sustentam essas fortalezas. A palavra de
Deus tem o poder de demolir tudo o que está contra o conhecimento de Deus e de restaurar a verdade em seu lugar. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a confrontar essas fortalezas de frente. Muitas vezes, isso significa enfrentar crenças profundamente enraizadas, aquelas mentiras que você tem repetido para si mesmo por tanto tempo. Talvez você tenha sido ensinado desde jovem que você não era digno do amor de Deus ou que sempre teria que lutar para alcançar alguma vitória. Essas mentiras precisam ser confrontadas com coragem, com a autoridade que vem da palavra de Deus. O processo de derrubar essas fortalezas começa quando você decide não mais viver com essas mentiras. Quando você escolhe não mais se submeter ao medo, à dúvida, à insegurança. Você pode até sentir que está lutando contra algo grande e poderoso, mas lembre-se, a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer mentira do inimigo. Talvez você se pergunte, como posso fazer isso? Como posso destruir essas fortalezas na minha mente? A resposta é simples, mas exige compromisso e persistência. Comece declarando as verdades de Deus sobre você. Declare em voz alta: eu sou filho de Deus, perdoado e amado. Deus tem um plano de prosperidade para a minha vida. Eu não sou definido pelos meus erros, mas pela graça de Deus. Cada vez que você proclama essas verdades, você está enfraquecendo a fortaleza da mentira e permitindo que a verdade de Deus tome o seu lugar. Mas a batalha não é apenas interna. O ambiente ao seu redor também tem um impacto significativo nas fortalezas da sua mente. Se você continua cercado por pessoas que reforçam as mentiras e alimentam a insegurança, será mais difícil derrubar essas fortalezas. Por isso, é importante cercar-se de pessoas que compartilham a mesma fé, que te incentivam a caminhar na verdade de Deus e que oram com você. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, a força da mentira começa a cair. E então, você verá que o que antes parecia intransponível, agora não tem mais poder sobre você. À medida que as fortalezas são destruídas, a sua mente começa a ser renovada e você começa a ver a vida com mais clareza e confiança em Deus. A mente humana, assim como o corpo, precisa de alimentação constante. Se você se alimenta apenas de pensamentos negativos, sua mente se enfraquece e se torna vulnerável às mentiras do inimigo. Porém, assim como Deus nos ensina que devemos renovar nossas forças todos os dias, Ele também nos ensina a renovar nossa mente a cada manhã. A renovação da mente não é um evento único. Não acontece apenas em momentos de grande revelação ou quando passamos por uma experiência marcante. A verdadeira renovação é diária, constante, e é uma escolha que você faz todos os dias. Como Paulo nos ensina em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este é um chamado contínuo, um convite diário para deixar que Deus tome controle sobre seus pensamentos e redirecione suas emoções e percepções. Mas o que significa realmente renovar a mente? Isso significa começar cada dia com a consciência de que a sua mente precisa ser alimentada pela verdade de Deus. Não basta apenas desejar que sua mente mude, você deve agir para que isso aconteça. A renovação começa com a escolha de focar no que é verdadeiro, puro e santo, as coisas que vêm de Deus. Isso é um ato de fé diário. Quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça? É um pensamento de gratidão? Ou você começa o dia já preocupado com as tarefas, com os problemas e com as batalhas que tem pela frente? Se a sua mente não for renovada logo no início do dia, você pode acabar sendo levado pela correnteza de pensamentos negativos e preocupações.
A renovação da mente começa no momento em que você decide que o seu pensamento não vai seguir a lógica do mundo, mas sim a direção de Deus. A prática diária de renovação é como o cultivo de um jardim. Você não pode plantar sementes uma vez e esperar que o jardim cresça sem cuidados constantes. Todos os dias é necessário remover as ervas daninhas que crescem, replantar as boas sementes e garantir que a terra esteja nutrida. Da mesma forma, você precisa constantemente substituir pensamentos negativos, mentiras e inseguranças com a palavra de Deus. Isso exige vigilância e disciplina, mas a recompensa é imensurável. Quando você dedica tempo a Deus todos os dias, permitindo que sua palavra permeie seus pensamentos e sentimentos, a mente começa a ser transformada. E não é uma transformação superficial, mas uma mudança profunda no coração e na alma. A mente renovada é aquela que começa a ver o mundo com os olhos de Deus. Ela entende que as dificuldades da vida são oportunidades de crescimento e que a sua identidade não é definida pelas circunstâncias, mas pela verdade de Deus. A renovação diária também envolve o ato de rejeitar pensamentos que não vêm de Deus. O inimigo vai tentar lançar pensamentos de medo, insegurança, dúvida e condenação. Quando você se dedica à renovação da mente, você aprende a identificar esses pensamentos e substituí-los pela palavra de Deus. Por exemplo, ao invés de aceitar um pensamento como "eu não sou capaz", você declara "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece". Filipenses 4:13. A renovação diária é, na verdade, um ato de adoração. Você escolhe adorar a Deus não apenas com suas palavras, mas também com sua mente. Quando você se concentra nas promessas de Deus, medita nas Escrituras e declara sua verdade sobre a sua vida, você está oferecendo um culto racional, como nos ensina Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas lembre-se, a renovação da mente não é um processo automático. Você precisa escolher todos os dias entregar sua mente a Deus. A cada manhã, faça a escolha de focar na verdade dele e rejeitar o que é falso. Isso exige disciplina e perseverança. Muitas vezes será mais fácil se render aos pensamentos negativos ou à preocupação. Mas, ao persistir no processo de renovar a mente, você começará a experimentar uma paz que vai além das circunstâncias. Quando você busca a purificação da sua mente, há uma verdade poderosa que não pode ser ignorada. A palavra de Deus é a chave para a verdadeira transformação. A Bíblia não é apenas um livro de instruções ou um manual de fé. Ela é a espada espiritual que pode cortar as mentiras do inimigo, destruir as fortalezas mentais e renovar a sua mente todos os dias. Em Hebreus 4:12, encontramos a seguinte verdade: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem o poder de penetrar profundamente, alcançando as áreas mais escondidas da nossa mente e revelando o que precisa ser transformado. A palavra de Deus não apenas revela, mas também transforma. Ela não vem apenas para expor as mentiras, mas para preencher o vazio com a verdade divina. A mente humana é como um terreno. Se não for plantada com a verdade de Deus, ela será dominada pelas mentiras do mundo. Quando você medita na palavra de Deus, você permite que essa verdade viva tome o lugar das mentiras que têm governado seus pensamentos. A palavra de Deus é poderosa o suficiente para destruir as fortalezas mentais que o inimigo construiu ao longo dos anos.
Quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre sua vida, a mudança começa a acontecer. Por exemplo, se você tem vivido com o pensamento de que nunca será bom o suficiente, a palavra de Deus declara que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Se você tem carregado a culpa do passado, a palavra de Deus declara que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É essencial que você entenda que a palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas para ser vivida e proclamada. A confissão da palavra é um ato de fé que traz libertação. Cada vez que você declara a verdade de Deus sobre sua vida, você está fazendo um ato de guerra espiritual. Você está expulsando as mentiras do inimigo e permitindo que a verdade de Deus se estabeleça na sua mente. Mas, para que isso aconteça, você precisa estar imerso na palavra. Não basta apenas conhecer versículos de cor. A palavra precisa se tornar parte de você, sua fonte de vida e direção. Quando você começa o dia com a palavra de Deus, você está se armando para enfrentar os desafios do dia com a verdade em seu coração. A palavra de Deus deve ser o primeiro pensamento ao acordar e o último ao dormir. Quando você coloca a palavra de Deus como prioridade na sua vida, sua mente começa a ser transformada. A palavra de Deus também é eficaz na luta contra os pensamentos tóxicos. Muitas vezes, nos vemos presos em ciclos de preocupação, dúvida, medo e ansiedade. A palavra de Deus, contudo, tem o poder de quebrar esses ciclos. Quando você começa a declarar que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Você começa a experimentar essa paz que não depende das circunstâncias. O segredo para uma mente renovada é um compromisso diário com a palavra de Deus. Quando você passa tempo com Ele em oração, meditação e leitura das Escrituras, você está permitindo que o Espírito Santo use a palavra para limpar, restaurar e renovar sua mente. Não é um processo instantâneo, mas a cada dia você está mais perto de ver a transformação completa em sua vida. Lembre-se de que, ao ler e declarar a palavra de Deus, você está fortalecendo sua mente. Cada versículo que você internaliza, cada promessa de Deus que você declara sobre sua vida, está preparando sua mente para os desafios à frente. Você está criando uma fundação sólida de verdade que não pode ser abalada pelas mentiras do inimigo. E à medida que você faz isso, a purificação da sua mente se torna cada vez mais profunda e a paz de Deus começa a governar seu coração e seus pensamentos. Embora a renovação da mente seja um processo constante, também é vital entender que o campo de batalha pela sua mente não termina apenas com a leitura e meditação da palavra de Deus. A vigilância espiritual é uma parte essencial da proteção da sua mente. Assim como você tranca a porta de sua casa para garantir que ninguém entre sem permissão, você deve proteger sua mente contra influências externas que possam entrar e corromper o que Deus está fazendo em você. A Bíblia nos ensina sobre a necessidade de vigilância em 1 Pedro 5:8, onde diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. O inimigo está constantemente buscando maneiras de invadir a sua mente, sem que você perceba. Ele sabe que, se conseguir plantar uma semente de dúvida ou medo, poderá facilmente criar um espaço onde ele possa operar. Por isso, a vigilância não é apenas sobre defender sua mente das mentiras óbvias do inimigo, mas também sobre identificar as influências sutis que podem afetar seu pensamento. O que você assiste, o que você ouve, com quem você anda, essas coisas moldam a maneira como você pensa, sente e age.
O ambiente ao seu redor tem um poder tremendo sobre a sua mente. Se você não se proteger, começará a ser moldado pelas influências negativas ao seu redor, em vez de ser transformado pela palavra de Deus. Muitas vezes, a contaminação mental vem disfarçada de algo inofensivo, mas que aos poucos vai enfraquecendo a sua mente. Conversas negativas, músicas que exaltam sentimentos destrutivos, filmes e séries que alimentam o medo, a violência ou a imoralidade. Tudo isso são sementes que o inimigo usa para criar raízes em sua mente. Ele sabe que ao permitir que essas influências entrem em sua vida, elas têm o poder de gerar pensamentos e atitudes que não condizem com a verdade de Deus. Por isso, a vigilância espiritual exige que você esteja constantemente alerta. A primeira coisa a fazer, quando perceber que algo está entrando em sua mente que não condiz com a palavra de Deus, é rejeitar imediatamente essa influência. Isso exige disciplina. Você precisa ser intencional sobre o que permite entrar na sua mente. Se algo não edifica sua fé ou promove a paz de Deus, você deve afastar-se disso. A vigilância também envolve estar atento aos seus próprios pensamentos. Muitas vezes, nós mesmos permitimos que pensamentos negativos se alojem em nossas mentes, sem perceber. Pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, Deus me abandonou, são pensamentos que, se não forem confrontados, podem rapidamente crescer e dominar a mente. A vigilância espiritual exige que você examine seus pensamentos e, ao perceber algo que não vem de Deus, expulse esse pensamento em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Isso significa que devemos capturar e submeter todos os nossos pensamentos à palavra de Deus. Quando você começa a fazer isso, sua mente começa a se tornar mais firme, mais protegida e mais alinhada com a verdade de Deus. Você não permitirá, mas que qualquer pensamento que não venha dele se instale em sua mente. Além disso, é importante criar hábitos diários de proteção mental. Isso inclui orações de proteção sobre a sua mente, momentos de meditação na palavra de Deus e a prática do jejum e da adoração. A oração diária fortalece a sua mente e a protege das investidas do inimigo. O jejum ajuda a eliminar as distrações externas, tornando sua mente mais sensível à voz de Deus. A adoração é uma poderosa ferramenta de limpeza mental, pois ao louvar a Deus, você se lembra da sua grandeza e da sua fidelidade, afastando qualquer pensamento que venha tentar ocupar o lugar da verdade divina. Por isso, a vigilância espiritual é essencial para manter sua mente limpa e protegida. Não basta apenas renovar seus pensamentos. Você também precisa estar atento às influências externas que podem interferir nesse processo. A mente é um campo de batalha espiritual, e você deve estar constantemente vigiando para garantir que sua mente continue sendo o território sagrado onde Deus é o único que governa. Um dos maiores desafios para a purificação da mente é lidar com o peso do passado. Muitas vezes, o passado não fica para trás da maneira que gostaríamos. Em vez disso, ele se arrasta conosco, manifestando-se em nossas memórias, em nossas inseguranças e, muitas vezes, em nossos pensamentos mais íntimos. O passado não perdoado ou mal resolvido tem o poder de manter nossa mente cativa, impedindo-nos de avançar na plenitude de Deus. As memórias podem ser um dos maiores obstáculos para a renovação da mente, especialmente quando são acompanhadas de dor, raiva, culpa ou arrependimento. Palavras de rejeição, erros cometidos, traumas vividos e até perdas não superadas podem se alojar na mente como feridas abertas, nunca completamente cicatrizadas. Esses pensamentos negativos podem surgir a qualquer momento, nos mais inesperados,
momentos e nos arrastar de volta ao sofrimento. A boa notícia é que Deus quer nos libertar dessas memórias. Ele não quer que carreguemos os fardos do passado para sempre, como nos ensina Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma nova coisa, agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus nos convida a deixar para trás as lembranças que nos prendem e a seguir em frente com a mente renovada. Para que a cura aconteça, precisamos reconhecer que, embora o passado tenha moldado quem somos, ele não precisa definir nosso futuro. As memórias que não foram tratadas com a verdade de Deus, que não foram entregues à sua graça, acabam nos escravizando. Elas se tornam um eco constante, afetando nossas decisões, nossa autoestima e até nossa capacidade de confiar em Deus e nos outros. Liberar o passado começa com a decisão de perdoar. Perdoar os outros, mas também perdoar a si mesmo. Muitas vezes não conseguimos seguir em frente porque ainda nos prendemos ao arrependimento e à culpa. A mente fica cheia de pensamentos como: eu deveria ter feito algo diferente. Eu falhei. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Esses pensamentos são como correntes que nos impedem de caminhar livremente na graça de Deus. O perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é a chave para a libertação. O Salmo 103:12 nos lembra de que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como o Oriente se afasta do Ocidente. Quando você perdoa, você segue o exemplo de Deus, deixando o passado para trás e permitindo que Ele use até mesmo as experiências mais dolorosas para o seu bem. O perdão não é sobre esquecer, mas sobre não deixar que a dor do passado controle sua vida presente e futura. É também importante que você permita que Deus restaure as feridas do seu coração. Em Salmos 157:3, disse que Deus cura os corações quebrantados e cura as suas feridas. Quando você entrega suas memórias a Deus, Ele começa a curar as feridas emocionais que ainda estão abertas e sangrando. Ele não apenas apaga a dor, mas a transforma em algo que você pode usar para ajudar os outros, para crescer espiritualmente e para entender mais profundamente o seu amor e sua graça. Liberar o passado também envolve enfrentar as memórias dolorosas. Muitas vezes é mais fácil tentar enterrar ou ignorar as lembranças ruins, mas isso não traz cura. A verdadeira cura começa quando você enfrenta suas feridas, encara suas memórias e as submete à verdade de Deus. Isso pode ser um processo doloroso, mas é um passo necessário para que a sua mente seja completamente restaurada. Quando você permite que Deus entre nesses lugares escuros da sua mente, Ele traz luz e cura. Deus deseja que você viva livre. Ele não quer que você carregue os fardos do passado. Ele quer que você se lembre de sua fidelidade, de suas promessas e do poder de sua redenção. Quando você permite que Deus lide com as memórias que te assombram, você está permitindo que Ele te transforme e te capacite a viver de uma maneira nova e cheia de esperança. O medo é uma das armas mais sutis e devastadoras que o inimigo utiliza para afetar nossa mente e bloquear o poder de Deus em nossas vidas. Ele é uma sensação comum, mas quando não é tratado de maneira espiritual, o medo pode dominar nossos pensamentos, nossas decisões e até mesmo nossa fé. O mais perigoso do medo não é o medo visível, aquele que sentimos de maneira explícita, mas o medo silencioso que começa a se infiltrar nos cantos mais profundos da mente e, aos poucos, vai enraizando-se em nosso interior. O medo é um ladrão que rouba nossa paz, nossa confiança e, acima de tudo, nossa capacidade de confiar em Deus. Muitas vezes, ele se manifesta como uma dúvida constante, um receio do futuro,
uma incerteza sobre as decisões que tomamos e a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Mas a Bíblia é clara: o medo não tem lugar na vida de um cristão. Em 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo nos lembra: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo se alimenta da dúvida. Ele começa com uma pequena pergunta em nossa mente, como: e se tudo der errado? Ou, e se eu falhar? Esses pensamentos se multiplicam rapidamente, criando uma espiral de insegurança que vai minando nossa confiança em Deus. O que o inimigo quer é fazer você acreditar que Deus não está no controle, que você está sozinho e que o futuro é incerto. Mas a verdade é que quando você coloca sua confiança em Deus, Ele é fiel para conduzir cada passo da sua jornada. Para vencer o medo, é preciso primeiro reconhecer a sua presença. Não podemos simplesmente ignorá-lo ou tentar afastá-lo por conta própria. O medo precisa ser confrontado com a verdade da palavra de Deus. Quando o medo começar a invadir seus pensamentos, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando você medita nessa promessa, o medo começa a perder sua força. É também essencial que você entenda que o medo é muitas vezes uma reação ao desconhecido. Ele nasce de nossa falta de controle sobre as circunstâncias. No entanto, a Bíblia nos ensina que, mesmo quando não sabemos o que o futuro nos reserva, podemos confiar em Deus. Em Salmos 56:3, o salmista diz: em qualquer tempo que eu temer, confiado estarei em ti. A verdadeira liberdade vem quando você entrega o controle ao Senhor e permite que Ele guie seus passos. Deus nunca prometeu que não haveria desafios, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos eles. A vitória sobre o medo não acontece da noite para o dia. É um processo diário de confiar em Deus a cada momento, de entregar cada preocupação a Ele e de lembrar que a sua presença é suficiente para nos proteger. O medo, quando alimentado, cresce, mas a fé, quando alimentada, se fortalece. E como alimentamos nossa fé? Pela oração, pela meditação da palavra de Deus e pela confiança em suas promessas. A fé cresce à medida que você a coloca em prática. Cada vez que você escolhe agir com fé, apesar do medo, você está fortalecendo sua confiança em Deus. A luta contra o medo também envolve um confronto com as mentiras que o alimentam. O medo nos diz que estamos sozinhos, que não somos capazes, que o futuro é incerto, mas a palavra de Deus diz o contrário. Ela nos diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e que podemos descansar nele. O medo não pode resistir à verdade. Quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre sua vida, o medo começa a se dissipar. Muitas vezes, Deus nos chama para viver em territórios que nos desafiam, onde o medo pode tentar tomar o lugar da fé. Mas lembre-se, a vitória não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo com confiança em Deus. Quando você se rende a Deus e permite que Ele lidere, o medo não tem mais domínio sobre você. Em Isaías 41:10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ao acreditar nessa verdade, você encontra a força necessária para continuar, não importa o que o futuro traga. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos leva a comparar nossas vidas com as dos outros. A mídia social, as conversas ao nosso redor e até mesmo nossos próprios pensamentos nos incitam a medir nosso sucesso, nossa aparência e nosso valor em relação aos outros.
Mas a comparação é um dos maiores inimigos da mente pura e renovada, porque ela cria um terreno fértil para a inveja, a frustração e o descontentamento. A comparação não apenas distorce nossa visão de nós mesmos, mas também nos desvia do propósito que Deus tem para cada um de nós. Cada pessoa é única, criada com um propósito específico e com dons e habilidades únicos. Quando você começa a se comparar com os outros, você perde o foco naquilo que Deus tem preparado para você. Sua identidade começa a se misturar com a identidade dos outros, e você se esquece de quem realmente é em Cristo. A Bíblia nos alerta contra a comparação em Gálatas 6:4, onde Paulo escreve: "Mas cada um prove o seu próprio trabalho, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro." Isso nos lembra que devemos nos concentrar no que Deus está fazendo em nossa própria vida e nos lembrar de que em Cristo somos completos e suficientes. Deus tem um plano único para cada um de nós. E quando nos comparamos com os outros, estamos ignorando a obra especial que Ele está realizando em nossas vidas. Quando você vive preso à comparação, sua mente fica obstruída por pensamentos de inadequação e insegurança. Você começa a questionar se é bom o suficiente, se está alcançando o sucesso que deveria ou se está vivendo a vida que realmente foi designada para você. No entanto, a comparação nunca é justa, porque você não conhece a história completa da outra pessoa. O que você vê é apenas uma pequena parte da jornada dela, e ao se comparar, você está desconsiderando a sua própria jornada. Porém, quando você decide viver com uma mente livre de comparação, você começa a se concentrar em quem Deus criou você para ser. Em vez de olhar para os outros, você passa a olhar para o que Deus já fez em sua vida e para os planos maravilhosos que Ele tem para o seu futuro. 2 Coríntios 10:12 nos lembra: "Não nos ousamos comparar ou classificar a nós mesmos com alguns, que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se por si mesmos e comparando-se consigo mesmos, não têm entendimento." Essa comparação não é sábia, porque a verdadeira sabedoria está em entender que Deus nos fez exatamente como somos, com propósito e com um valor imensurável. Em Cristo, você é completo. Em Efésios 2:10, a Bíblia diz: "Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." Você não precisa ser como ninguém mais. Você não precisa alcançar os mesmos marcos ou viver da mesma forma que os outros. Deus já preparou um caminho único para você. Quando você abraça sua identidade em Cristo e vive conforme Ele te criou para viver, você encontrará um propósito profundo e uma paz que transcendem a comparação. A mente livre de comparação é uma mente focada em gratidão. Quando você agradece a Deus por quem você é e pelo que Ele já fez em sua vida, você não sente mais necessidade de olhar para os outros. Você começa a valorizar o que Deus já colocou em sua vida e percebe que Ele está fazendo uma obra maravilhosa em você, exatamente como é. A comparação perde o poder de roubar sua paz e sua confiança, porque você passa a se sentir completamente aceito e amado por Deus. Quando você começa a viver sem se comparar, você se torna mais capaz de ver a beleza no que Deus está fazendo na vida dos outros, sem inveja ou frustração. Em vez de competir, você aprende a celebrar o sucesso dos outros, sabendo que o sucesso deles não diminui o que Deus está fazendo em sua própria vida. A comparação é substituída por uma mentalidade de cooperação e unidade, onde você e os outros podem crescer juntos no propósito de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, pois todos os dias temos mais conteúdo que ajudará você a viver em plena renovação de mente e espírito. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam ser abençoadas.
Juntos, podemos espalhar a verdade de Deus e trazer libertação a mais corações. Se você se sente tocado e quer continuar essa caminhada, escreva nos comentários: minha mente é território santo, só o Espírito Santo habita aqui. Esse simples ato de fé sela seu compromisso com a renovação de sua mente e sua jornada de cura interior. Que a paz de Cristo habite abundantemente em sua mente e coração. Até o próximo vídeo.